Legal. Bom, primeiro falar que no nosso ramo, né, Guilherme, na neurocirurgia, quando você fala eletivo, às vezes você está falando de um tumor cerebral, às vezes você está falando de uma doença na coluna que está gerando dor diária no paciente. Então, assim, até por causa disso, a gente precisava galgar artifícios para continuar oferecendo tratamento para esse tipo de doente. É diferente enfim, de algumas especialidades que não vão trabalhar com tanta coisa de urgências, né, ou de dificuldade de qualidade de vida. Na nossa profissão, você sabe que é complicado. Não dá para parar. Você não vai deixar um paciente, mesmo que seja um tumor provavelmente benigno, mas você não sabe ao certo, você não tem como deixar esse paciente Paciente com sem nome tratamento. que vai ter um derrame, Como, tumor perfeito, cerebral. exato. Ou um aneurisma, né, que pode romper a qualquer momento enfim, levar o paciente a óbito. Então, os hospitais precisavam arrumar artifícios para isso continuar sendo oferecido. E nos hospitais que a gente trabalha, você sabe disso, tem sido bastante seguro do ponto de vista, tem se cercado de vários, esses hospitais têm se cercado de vários artifícios, como a testagem em toda a equipe, por exemplo, na RedDoc, você sabe, é um lugar que a gente trabalha bastante, toda a equipe, tanto equipe médica, cirúrgica, equipe de anestesia, quanto, enfim, instrumentadores, auxiliares, todos são testados regularmente com PCR para COVID, além de entrevista clínica, de triagem de sintomas. Então, assim, para haver uma cirurgia eletiva, aquela cirurgia com hora marcada direitinho, precisa toda a equipe envolvida, que vai estar na sala de cirurgia, estar negativo para o PCR do COVID, pelo menos 48, 72 horas antes. Isso até estava conversando com você, acho que ontem, isso gerou um transtorno. Terça-feira agora, ontem, teve uma paciente nossa que estava marcada, eletivo, todo mundo testado, tudo bonitinho, o paciente veio positivo. paciente assintomática, paciente sem tosse, sem febre, sem nada, veio positivo. Isso, por um lado, gera enfim, ninguém queria isso, o paciente ia se operar de hérnia de disco, está com dor e tal, ninguém queria, mas, poxa, foi ótimo do ponto de vista de saúde pública. O paciente está lá em quarentena, assintomática, mas era uma paciente que podia internar no hospital, contaminar a equipe, que podia contaminar a família dela, enfim, em casa, e agora está lá, triou certinho, vai tratar bonitinho e vai jogar a cirurgia dela mais para frente com segurança. Então isso deixa a gente bastante tranquilo. Eu acho que isso é o principal ponto que a gente consegue ver, que há uma importância muito grande dos hospitais nesse sentido de tentar fazer a segurança a todo custo para os pacientes, porque, infelizmente, eu acho que isso não vai passar no curto prazo, isso é hoje uma pandemia, vai virar uma epidemia em algum momento e em algum outro momento, né, para as pessoas que não têm muita ideia disso, a pandemia é quando você tem a infecção em várias partes do mundo, com grande parte dos casos, da população em geral. Epidemia é quando ela é restrita a algumas áreas. E endemia seria quando ela baixa a frequência dos casos, mas ela persiste na população em geral. Ninguém fala, por exemplo, do surto de dengue em Foz do Iguaçu e inclusive Taubaté, Pindamonhangaba, que estava, infelizmente, levando muita gente embora, muitas pessoas faleceram disso, mas é uma endemia, ou seja, todo mundo tem isso. É como lá, você é do Pará, malária. Malária é uma coisa endêmica, todo mundo tem. Exatamente. Então, assim, o grande ponto é que eu acho que esse mundo doido e novo vai continuar, e isso são coisas que a gente vai persistir fazendo daqui em diante para toda a nossa rotina. Nas clínicas, uma outra pausa é a questão relacionada ao que as clínicas estão fazendo. A gente já trabalha em algumas clínicas, né? Então, por exemplo, o consultório médico Neuromogia, a gente teve que se ajustar a esse momento.
assim como todos os outros consultórios que a gente atua. Então, a gente perdeu aquele contato com o paciente, a gente fica à frente de um vidro transparente, impedindo qualquer contaminação ou qualquer secreção possa entrar em contato com o médico, aliada à necessidade extrema e imperativa de entrada nos consultórios médicos, não só daqui, mas de todos os outros lugares que a gente atua, com o uso de máscaras por todas as pessoas que vão estar dentro da sala. Os cuidados, obviamente, com a limpeza das mãos, a utilização do álcool em gel, fundamental para que a gente também reduza a transmissibilidade. E, obviamente, que os contatos, todos médicos mudaram, né? Até esses dias a gente estava operando lá em São Paulo, no Vila Lobos, e eu falei, nossa, deixa eu abraçar meus amigos, porque agora eu estou com luva estéreo, capote de cirúrgico estéreo, então eu vou abraçar você. Isso realmente deixa a gente com carinho, faltando, assim, querendo dar às pessoas. Mas apertar a mão dos pacientes é uma coisa que a gente, infelizmente, não vai poder fazer, eu imagino que num breve período. Guilherme, Diga. é até o que eu falo bastante com meus pais. Meus pais estão com mais de 60 anos. Falo com meus pacientes também. O objetivo é você considerar sua mão sempre contaminada. Tipo, sua mão é contaminada. E você pode contaminar ou ser contaminado também através de fomites, né? Que é aquela gotículas de saliva e tal. Então, máscara é importantíssimo para você tanto não se contaminar por fomites, pelas gotículas, ou não contaminar os outros, e sempre considerar a sua mão contaminada. O que é isso? Se eu penso que a minha mão está contaminada, eu não vou levar lá o rosto, coçar o olho, passar na boca, nada disso, e eu vou estar, todo o tempo que eu puder, eu vou estar higienizando minha mão, através de lavagem, de água com sabão ou de álcool, né? Então, se quiser ficar com essas duas dicas, eu acho que são os principais para evitar, para interromper aquela corrente de propagação de uma doença tão transmissível, que é uso de máscaras para evitar contato com gotículas, tanto de outros quanto o seu com outras pessoas, e considerar a mão o tempo todo contaminada, não levá-las ao rosto, nada disso, está sempre higienizando as mãos. Acho que essa aí que são... Essa é a mensagem. Bom, uma pergunta que eu recebi de um colega meu e aí, doutor, quem deve procurar o hospital hoje em dia? Como que você procura um hospital hoje para ser atendido? Eu acho que grande parte dos pacientes não devia nem ter que fazer essa pergunta, mas é uma dúvida muito comum. Porque quem deve procurar o hospital? Todo mundo que precisar. Na verdade, eu acho que não tem uma máxima. E Mas continua, mas com alguns cuidados. com alguns cuidados, principalmente grupos de risco. Então, pessoas dentro do grupo de risco não devem, obviamente, procurar um hospital pura e simplesmente para fazer uma orientação, para buscar realizar um exame que, de repente, possa ser feito dentro de um horário mais restrito, dentro de uma situação de prevenção. Como você tem visto isso nos teus pacientes? Eles têm te perguntado a respeito de, doutor, eu vou para o hospital, não vou para o hospital, espero? Isso tem sido uma coisa comum? Perfeito. Guilherme, a gente está passando, como você bem falou, aí por mudanças, e algumas dessas mudanças vieram para ficar. Você já viu, a gente tem visto isso na nossa prática clínica. E, assim, esse aconselhamento à distância nosso tem sido muito comum com os nossos pacientes. É ótimo nossos pacientes terem acesso remoto a gente, através enfim, de canais específicos para isso, ou quando tem o nosso contato, e a gente consegue orientar. Mas, falando de uma maneira genérica para quem não tem acesso a algum médico específico, quem não está acompanhando ninguém e passar mal de qualquer motivo, os grandes hospitais, eles estão com um protocolo rígido para evitar a propagação dessa doença. Se você for no pronto-socorro de um bom hospital, você vai ter um fluxo diferenciado, você vai ter todo o cuidado, a equipe está preparada para te atender. Agora, é óbvio, vai procurar o hospital quem tiver com uma doença a ser esclarecida. Parece conflituoso. Não, quem precisa procurar o hospital é quem realmente está quem precisa. Quem precisa. O que acontecia muito era, assim, e isso diminuiu o fluxo nos hospitais, era enfim, de coisas corriqueiras, às vezes pessoas
que não iam trabalhar por algum motivo e queriam ir para o pronto-socorro para justificar a falta. Isso aí está diminuindo bastante. Mas se você está com algum sintoma, está com alguma doença, quer seja relacionada à doença Covid, ou como a gente brinca também, né, Guilherme? As outras doenças não respeitam quarentena, né? Os aneurismas não estourando, hérnia de disco, tumores. Então, assim, se você tem algum sintoma, se isso está te incomodando, você pode ir no hospital, não tem problema nenhum. E pode ir nos consultórios também, nas clínicas. Cada vez mais o fluxo tem voltado. Passamos aí um mês com fluxo bem baixo. Hoje em dia, as pessoas já entenderam isso, já entenderam as precauções devidas e aos poucos as coisas vão se adaptando. A pandemia vai continuar e a nossa vida também, inclusive laboral. Clínica de Neurocirurgia e Cirurgia Minimamente Invasiva, Neuromogi. Médico especialista responsável, Dr. Guilherme Prado.